Quem foi que disse que aprender tem que ser chato, tedioso e moroso? Muito pelo contrário, não é mesmo? Aprender tem que ser divertido. Afinal, quanto mais o nosso cérebro se emociona, melhor nós aprendemos. E se tem uma metodologia ativa que vai te ajudar a emocionar as pessoas, é a gamificação. Diferentemente do que se pode pensar, a gamificação não é simplesmente criar jogos ou uma interação no qual as pessoas vão competir, mas sim usar toda a lógica, toda a mecânica dos jogos para gerar engajamento. E olha, dá para gamificar praticamente tudo nessa vida. De aplicativos como o Waze, o Uber, o próprio Duolingo, que já é um aplicativo de aprendizagem, tudo nós podemos gamificar. E sabe por que ela dá tão certo? Porque o ser humano é naturalmente competitivo. Vocês sabiam que, estatisticamente falando, é mais provável que alguém consiga ganhar uma eleição aí para o seu governo do que ganhar na loteria? E ano após ano nós vemos as pessoas entrando na fila da loteria porque elas querem competir, nem que seja com elas mesmas. A competição, a gamificação faz com que a gente entre naquele estado de fluxo, naquele flow. A gente esquece que o tempo passa, porque ela gera prazer, ela altera a nossa química cerebral. E isso é muito favorável quando nós estamos num ambiente de aprendizagem. Agora, para que a gente consiga pensar em formas de gamificar, que não seja simplesmente criar um jogo, é importante conhecer quais elementos a gente pode usar dessa gamificação. E olha, são muitos. Você pode usar desafios, pontuações, regras, diferentes níveis entre as pessoas, a própria competição, não é mesmo? E nessa competição ter ranking, ter prêmio, ter selo. Ah, vocês se lembraram dos selos de hoje, né? Como é que foi ser reconhecido? E olha que o selo não era físico, era um reconhecimento. E essa é a ideia, gerar esse engajamento de tal modo que as pessoas percebam nesses mecanismos algo humano, algo no qual ela foi vista, foi percebida e principalmente recompensada. E quando você pensa em gamificação, você não precisa pensar somente naquele treinamento. Você pode, por exemplo, gamificar toda a jornada de produto. Nós tivemos, por exemplo, uma experiência com uma companhia de varejo, no qual nós tínhamos que treinar toda a liderança deles. E o problema é que era 100% online e a galera não tinha costume, não tinha cultura de fazer treinamento online. Logo, a gente precisava engajar, então nós não pensamos duas vezes antes de gamificar e deu muito certo. Qual que era a ideia? Nós criamos a jornada Líder das Galáxias, totalmente inspirada no Star Wars. Então, cada treinamento que ele comparecia, que ele fazia check-in, fosse ele síncrono, né, no caso ao vivo, um webinar, etc., ou assíncrono, como no caso de um curso online, um vídeo, alguma coisa do tipo, ele acumulava moedas eletrônicas, que nós colocamos lá o nome da empresa, mais os coins ali no fundo, e que virou uma coisa super lúdica. E à medida que ele acumulava essas moedas, que ele ia passando ali pela jornada, ele também mudava de nível. Então ele começava ali como um aprendiz de Jedi, depois ele se tornava um Jedi Padawan, depois ele se tornava um líder Skywalker, até se tornar um mestre Jedi. E toda essa ideia de ludificação, de fases, de níveis, de moedas eletrônicas é uma gamificação. Prêmio físico? Nenhum. Porém, a recompensa, o prazer de competir, nem que seja consigo mesmo, e muitas vezes se olhar e se comparar ali no ranking com um coleguinha, gera engajamento. E esse é o grande poder da gamificação. E existe um método que você pode utilizar para gamificar suas experiências de aprendizagem, que é o método SAPS, S-A-P-S, que é um acrônimo. Vocês viram que eu gosto de acrônimo, né? Já apresentei vários para vocês, para 4 elementos que você pode trabalhar nessa gamificação. O S é de status, é você gamificar mudando status. Já pensou aquele distribuidor que está concorrendo ali com o nosso concorrente e se pergunta por que afinal ele tem que participar dos treinamentos da Corteva e não do concorrente? Se a gente mudasse o status dele? E se a gente pudesse pensar em algum tipo de metáfora, analogia que fizesse sentido no mundo agro e que demonstrasse essa evolução e ele se percebesse evoluindo conosco? Afinal, esse não é o nosso propósito, enriquecer vidas, que ele se permitisse ser enriquecido pelo conhecimento. O outro, que é o A, é acesso. Nós adoramos coisas que são exclusivas, não é mesmo? Pois é, vocês já pararam para pensar que nós poderíamos premiar as pessoas com acesso diferenciado? Da seguinte forma, ela participou do treinamento, ela recebe um e-book exclusivo. Ela passa a ter exclusividade no nosso Corteva Talks,
mas eu tô dando mais conhecimento, eu sei, porém é exclusivo. E esse conhecimento é diferente simplesmente porque ele é exclusivo, ele tem um acesso que é diferenciado. A próxima é o P de poder, power. Então, quem não gostaria de ter poder? Será que quando eu passo ali pela jornada não valeria a pena eu premiar essas pessoas com poderes diferenciados? Então, por exemplo, um RTV, um RC que participou de um treinamento, ele tem então o poder de treinar outras pessoas, ele tem o poder de falar do nosso produto, ele tem o poder de ser o orador e de trabalhar um estudo de caso. Mas, Carol, na prática você está dando mais trabalho para ele. Eu sei, mas é poder e isso engaja. E por fim, o nosso F é de estufe. O inglês de coisas. E aí pode ser selo, pode ser prêmio, pode ser algo físico ou não necessariamente, pode ser simplesmente emocional. E aí, curtiu? Vamos embora usar aí a gamificação nos nossos treinamentos? Amanhã eu te espero com mais ideias e quero também te escutar, tá bom? Até lá!